Olá pessoal, como vai? Bem-vindos, mais um vídeo da série do Tanar. Continuamos a ler o livro de Josué, vamos para o capítulo 6, talvez um dos capítulos mais importantes, onde vai acontecer a famosa conquista da cidade de Jericó, que é a primeira cidade conquistada pelo povo, né, depois da entrada na terra de Israel, com o novo líder, pós-Moisés, né, Josué. Então acho que não precisa muito preâmbulos, vamos ver como é que acontece essa conquista, como é que a Bíblia, o Tanar, descreve isso para nós. Então deve aparecer para vocês aí na lousa, pronto. Josué 6:1 começa dizendo o seguinte: Ve'yerichó sogeret umesugeret mipnei bnei Israel. A cidade de Jericó estava fechada e cercada pelo povo de Israel. En yotze ve'en ba. Não tinha ninguém que pudesse sair da cidade, não tinha ninguém que pudesse entrar. Ou seja, estado de sítio, né? O que a gente chama a tática de guerra. A cidade totalmente isolada. E além de isolada, a gente sabe pelo capítulo anterior, provavelmente os habitantes com medo, porque o Tanar descreveu que depois do milagre do mar abrindo, todos os povos de Israel ficaram com medo, com o coração derretido, né? A gente falou dessa expressão. Então, vamos ver o que acontece em Josué 6:2. Vaiomer Adonai el Yoshua. Então, assim que a cidade está sitiada, Deus aparece e fala para Josué: Re'e natati beyadcha ed Yerichó. Eis que eu dei nas tuas mãos a cidade de Jericó. Esse é um código para Deus falar, tá tudo certo, né? Fica tranquilo, a vitória está garantida para vocês. Não só dei a cidade, mas também Ve'et Malká, o rei da cidade, Giborei Echail, e os homens de valor da cidade, os guerreiros, os homens valentes, né? Toda a cidade, toda ela entregue nas mãos de Josué. Depois, 6:3, Deus passa as instruções de como é que vai ser então a conquista. Vesabotem et ha'ir, vocês vão rodear a cidade. Quem? Kol ansheia melchama, todos os homens de guerra. Claro, mulheres não iam, crianças não iam para a guerra, né? Os homens de guerra, os soldados iam rodear a cidade. Hakeif et ha'ir pa'am, e vocês vão cercar a cidade, ou dar uma volta na cidade uma vez. Tá? E vocês vão fazer isso por 6 dias. Vamos avançar para o versículo 4 antes de vir alguns comentários. E aí diz o seguinte: Veshivá Kohanim Iseu Shivá Shofrot Hayovlim Lifnei Haaron. E 7 sacerdotes, né, Kohanim, da tribo de Cohen, Iseu Shivá Shofrot, vão levar consigo 7 trombetas, 7 shofar. Shofarot é o plural. Aquele chifre de carneiro. Hayovlim lifnei Haaron, e eles vão estar sempre indo adiante da arca. Uvayom hashvi'i, então durante 6 dias iam dar uma volta. No 7º dia, Tasobu etrair sheva peamim. Vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Vehakohanim itkeu bashofarot. E os sacerdotes vão tocar as trombetas, o shofar. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Bom, primeira coisa, claro, repare na numerologia do 7, né? Um número importante aí. Então eram 7 sacerdotes com 7 trompetas. No 7º dia eles iam dar 7 voltas. Tem aí uma repetição de pelo menos 4 vezes o valor do 7, né? 6 dias, digamos, de preparo com uma volta cada e o 7º. Bom, outra coisa importante, lembre de novo, a Arca da Aliança mostrando o caminho, ou sendo uma guia, né? Então, além de ser um objeto sagrado que ficava no tabernáculo, ela também saía do tabernáculo e ia para a guerra, né? Basicamente isso que está acontecendo. A Arca ia junto com os, no caso, os sacerdotes, mas para os guerreiros que estavam lá, né? E a gente falou que era de novo um símbolo de Deus diante do povo. Era como ver Deus, né? Não é possível, mas o símbolo de Deus junto com o povo ali lutando. Bom, tem aqui não é ambiguidade a palavra, um termo meio incerto, me fugiu agora o nome, quando a gente não sabe muito bem o que ele quis dizer, né? Tem essa expressão aqui, itkeu bashofarot, né? Os sacerdotes vão tocar as trombetas. Então a gente não entende aqui se eles tinham que tocar todos os dias, né, ou só neste dia. Isso não fica muito claro, tá? Depois a gente vai ver que fica um pouco mais claro quando a gente chega no versículo 13. Mas aqui é ambíguo mesmo a palavra, né, que tinha me fugido.
Eu não sei se eles vão tocar, deu para entender, nos 6 dias ou só aqui no 7º. Tá? Bom, outra coisa, tudo isso que a gente está falando, shofar, sacerdote, arca da aliança, indica que não vai ser uma guerra normal, uma guerra militar, vamos chamar assim. Mas é uma guerra que está envolvendo religião, né? É uma guerra que está envolvendo até misticismo, se você quiser pensar, Kabbalah, segredos ali, os 7, né? Vai ser uma guerra lutada por base de milagres, não é uma guerra, como eu falei, militar, né? Bom, vamos avançar. 6.5, vamos ver o que diz o texto. Vehaya bimshor bekeren hayovel. E aí será que quando vocês tocarem o chifre, né? Agora ele não usa a palavra shofar, ele usa a palavra chifre, hayovel, e aí você vê que tem uma variação de palavras, né? Beshamachem ou keshamachem, et kol hashofar, quando eles ouvirem, né? Então quando os inimigos ouvirem, desculpe, quando vocês ouvirem, não os inimigos, quando o chifre for tocado e vocês ouvirem et kol hashofar, o som do shofar, yariu kol ha'am truah gedolah, o povo tem que gritar, o povo tem que berrar, venafla chomat ha'ir, e a muralha da cidade vai cair. Então Deus ainda está descrevendo o que vai acontecer, tá? Não aconteceu. A muralha vai cair, tarteia, por terra, né? Não vai sobrar nada. Vehalu ha'am ish negdo, e cada homem então vai subir contra a cidade. E aqui tem alguma coisa interessante para a gente falar, né? Apesar de todo o misticismo, os 7 sacerdotes com as trombetas, fica muito claro que só o toque não era suficiente. O povo ia ter que participar de algum modo, mais especificamente com o grito, né? Então ele ia ter um último toque. Quando o povo ouvisse esse 7º, ia ter que gritar, tá? Bom, e aí, versículo Josué 6.6, Vaikra Yoshua bin Nun el HaKohanim, e aí começam os preparativos. Josué chama os sacerdotes, aqui Josué é chamado pelo nome e sobrenome, né? Josué, filho de Nun, chama os sacerdotes, Vayomer Aleichem, e diz para eles, Seu et Aaron abrit, peguem a arca da aliança, Veshivá Kohanim, mais 7 sacerdotes, e Seu Shivá Shofrot, cada um carregando um shofar, no total 7 shofarot, Yovlim de carneiro, Lifnei Aaron Hashem, e vocês vão passar diante da arca. Então, olha só que interessante a gente pensar, não sei se você reparou, Josué recebe todas as instruções de Deus, mas ele só passa umas instruções parciais, né? Basicamente o que ele fala é, pega a arca, 7 homens e 7 shofarot. Ele não fala das voltas, ele não fala dos 6 dias, ele não fala do grito, ele não fala que a muralha vai cair, ele não fala tudo, né? Não sei porquê, os comentaristas tentam explicar, talvez para deixar aí um arzinho de curiosidade, né? Ele não queria revelar todo o quadro, tá? E como eu falei, reparem outra coisa interessante aqui em Josué 6.6, ele é chamado pelo nome completo, né? Alguns comentaristas notam isso, né? Sempre é Josué, e aqui é Josué filho de Nun, e dizem que isso é porque aqui está acontecendo um evento especial, queriam dar uma honra para Josué, é a primeira guerra em Israel, então é como se desse nome e título e nome, né? No caso, nome e sobrenome. Então aqui ele falou com os sacerdotes. E em 6.7 ele vai pegar e falar com o povo também. Vayomru ou Vayomer el Ha'am, falou com o povo. Ivru vesobu et ha'ir, passem, né? Vão adiante. Ivru vesobu, e rodeiem a cidade. Ve'chalutz ya'avor lifnei Aaron Hashem. E se você for um soldado, ele está falando, você também vai atrás da arca. Então, se você for uma pessoa normal, só rodeia. Se não, se você tiver armas, você vai atrás da arca quando ela passar, né? Então, essa palavrinha aqui, deixa eu ver se aparece marcada aí para vocês. Sim, halutz, né? E halutz, literalmente são os pioneiros, tá? Então, por que essa palavra é usada? Os nossos sábios explicam que está falando especificamente de quem ia na frente da batalha. Não é qualquer soldado. E a gente sabe quem são essas pessoas que iam na frente da batalha. Por quê? Porque a Torá já conta para nós lá atrás. Não sei se vocês vão lembrar dessa história, mas a gente tinha 2 tribos e meia, a tribo de Reuven, a tribo de Gad e meia tribo de Menashe, né? Essas 3 tribos, quase 3, né, 2 e meia, prometeram já na época de Moisés que elas iam na frente na guerra.
Em troca de quê? Elas iam ganhar um terreno especial que ficaria fora da terra de Israel, né? Ficaria hoje onde é a região da Jordânia, Síria, tá? Então, já lá na Torá, antes ainda de chegar em Josué, essas tribos fazem esse acordo, para ganhar as terras elas iam na frente. Então aqui elas são chamadas de pioneiras, e literalmente são isso mesmo. Tudo bem? Bom, vamos ver o versículo 8. Aí, Vayechi Kemor Yoshua el Ha'am. E assim foi que, como Josué disse para o povo, Veshivah HaKohanim, e para os 7 sacerdotes, né? Eles pegaram Nessim, Shivah Shofrot, pegaram as 7 trombetas, Hayovlim, de carneiro, Lifnei Hashem, diante de Deus, Avru, passaram, Vetakuba Shofrot, e tocaram as trombetas. Ve'aron Brit Hashem, e a arca da aliança de Deus, Oler Acharechem, indo diante deles. Então, só falando que foi feito tudo como Josué tinha ordenado, tanto da parte do povo como da parte dos sacerdotes. Josué 6:9, Ve'chalutz Olech Lifnei HaKohanim, e os pioneiros que a gente acabou de falar foram na frente dos sacerdotes, né, diante dos sacerdotes, Taku ou Tokei Hashofarot, que estavam tocando as trombetas, Vehameasef, essa palavrinha eu já comento, mas seria um coletor, né? Olech Acharei Aaron, iam diante da arca, Haloch Vetakoa Bashofarot, e as trombetas tocando o tempo inteiro. Então, como eu falei, essa palavrinha aqui, né, Hameasef, os coletores, eram os guerreiros que, ao contrário dos pioneiros, iam atrás do acampamento. Eles fechavam a guarda, né, a marcha militar. Você tem o Yonatan Ben Uziel, né, um comentarista, dizendo que especificamente isso aqui é a tribo de Dan. Então, enquanto as pioneiras a gente sabe que era Reuven, Gad e metade de Menashe, essa que ficava atrás, coletora, era a tribo de Dan. Pelo menos segundo Yonatan Ben Uziel, e ele se baseia no livro de Números, tá? Porque lá, quando fala de como o acampamento ia embora, cada vez que ele levantava o acampamento, Dan ia no final, tá? Então, por que coletor? Tem várias explicações, né? Talvez eles iam coletando, por exemplo, objetos que ficaram para trás. Você imagina, era um povo enorme, cada vez que todo mundo andava, invariavelmente caía alguma coisa, né? Panela, brinco, joia da mulher, dinheiro de alguém. Esses eram realmente os coletores, tá? Então, são os que iam atrás, e segundo algumas opiniões, a tribo de Dan. Josué 6:10, Ve'et ha'am tzivah Yoshua, e para o povo, Josué ordenou, Lemor, dizendo, Lotariu velotashmiu et kolchem, não levantem a voz, né, fiquem quietos, velotashmiu et kolchem, não façam a sua voz ser ouvida, são dois jeitos de falar a mesma coisa, né? Velo yetze mipichem davar, e não pronunciem nenhuma palavra. Na verdade, são 3 jeitos de falar uma coisa, né? Fica quieto, cala a boca e não fala nada, mais ou menos isso, né? Ad yom amrei aleichem ario, até o momento que eu falar para vocês, fala. Na verdade, grita, né? Vehariotem, aí vocês vão gritar. Então Josué está dando a segunda parte da instrução agora, né? Enquanto eu não mandar, vocês ficam totalmente quietos. Quando eu falar grita, vocês gritam. Tudo bem? Josué 6:11, Vayase varon Hashem et ha'ir, tekef pam echad. E assim a arca do Senhor passou a primeira volta na cidade, durante o primeiro dia, né? Vayavou hamahané, o acampamento, e veio até o acampamento, Vayalino bamahané. E aí pernoitaram no acampamento. Então, em Josué 6:11 está narrando como foi o primeiro dia. Saiu a arca, deu a volta, voltou para o acampamento e acamparam. Josué 6:12, Vayashkem Yehoshua baboker, Josué levanta cedinho, né? Vayashkem é de madrugada, pela manhã, Vaiseu HaKohanim et Aron Hashem. De novo, os sacerdotes pegam a arca de Deus. Josué 6:13, Veshivah HaKohanim Nosim Shivah Shofrot Hayovlim, e aí os 7 sacerdotes carregando as 7 trombetas de carneiro, Lifnei Aron Hashem, diante da arca de Deus, Olchim Haloch Vetakuba Shofrot, foram andando com firmeza, né, e tocando as
trombetas. Ve halutz olech lifneichem, e os pioneiros andando na frente. Ve hameasef olech acharei Aaron Hashem, e os coletores andando atrás. Mais ou menos uma revisão. Acharei Aaron Hashem, atrás da Arca de Deus. Olech haloch vetakoa bashofrot, e o som das trombetas o tempo inteiro. Né? Então, lembra que eu falei que aqui no versículo 13 resolve a dúvida que ficou lá, né? Como é que era esse toque? Eram todos os dias ou era só no 7º dia? Aqui está mostrando que o shofar era tocado todos os dias, né? Então, aqui está narrando ou o 1º ou o 2º dia, e a gente vê que os sacerdotes estavam tocando a trombeta, tá? Então, dirime aquela dúvida que a gente teve lá atrás. Josué 6,14, vai a sovo et hair bayom hasheni pamachat, então no 2º dia deram uma volta na cidade, vai a chuvo hamahané, voltaram para o acampamento, e koasu sheshet yamim, e assim fizeram por 6 dias, portanto mais 4 dias, certo? Então fizeram como tinha sido ordenado. Versículo 15, vai ehi bayom hashvi'i, chegou finalmente o 7º dia, no 7º dia, vai ashkimu ka'alot shachar, acordaram bem cedinho, de novo aquele verbo, né? Acordaram bem de madrugada, junto com o raiar do sol, né? A lota shachar é a alvorada. Vai a sovo et hair kamishpat hazeh, e rodearam a cidade como tinha sido ordenado, como tinha sido decretado, sheva peamim, dessa vez 7 vezes. Rak bayom ha'u savevu et hair sheva peamim. E a Torá faz questão de enfatizar, a Torá não, desculpe, o Tanakh faz questão de enfatizar, só nesse dia rodearam 7 vezes, né? Bom, os sábios aqui dizem, não está escrito no texto, mas os sábios entenderam que esse dia era Shabat, tá? Então, além de toda a força do 7 que a gente estava falando, era o 7º dia da semana, era o Shabat, portanto, também toda uma força especial aí. Versículo 16, vai ehi bapam hashvi'i, e na 7ª vez que eles rodearam, no 7º dia, taku hakoanim bashofarot, os sacerdotes tocaram as trombetas. Vayomer Yoshua Elaam, e Josué falou para o povo, o que? Você já sabe? Hariu, gritem, ki natan Hashem lachem etair, porque Deus deu a cidade para vocês. Então, só no 7º dia veio a ordem de gritar. Repare que ainda assim, no último momento, Josué não deu a instrução completa. Em nenhum momento Josué falou que a muralha ia cair, né? O povo não sabe o que vai acontecer. Josué está dando as informações aos pouquinhos. Agora ele só fala, gritem, né? Então, gritem que a cidade é de vocês. Mas como a cidade é de vocês, eles não sabem, né? Então, realmente, talvez deve ter sido uma grande surpresa para o povo, né? Se Josué quis deixar curioso, acho que ele conseguiu. Vamos ver no versículo 17 o que acontece. Vehaita hair herem hi vechol asher ba la Hashem. E toda a cidade será condenada, ainda é o Josué falando, gritem, a cidade é dada para vocês, e a cidade vai ser herem, a gente já vai falar dessa palavrinha, essa cidade vai ser proibida, vai ser condenada, e tudo que estiver nela vai ser para Deus, la Hashem rak. Rahav Hazoná Tihie. E só Rahav, lembra dela? A prostituta, que apareceu lá atrás, só ela vai viver, Rivechol Asherita. Ela e todo mundo que estiver com ela em casa, que era a promessa que tinha sido feita, né? Babait. Ki erbata etamalachim asher shalachno. E Josué lembra o motivo. Por que ela ia ser poupada? Porque ela nos ajudou. Ela escondeu os nossos espiões, né? Quando nós enviamos os espiões. Então, vamos ver algumas coisas aqui interessantes para mencionar. Então, como eu falei, primeiro essa palavrinha herem, né? Herem é difícil traduzir, mas é uma abominação, né? Uma coisa proibida. Aqui na Bíblia do Almeida, tradução do Almeida, vocês vão ver como uma cidade condenada, né? Bom, desnecessário dizer, essa aqui é uma lei nova, não tinha aparecido até o momento, né? Não houve nenhuma instrução, pelo menos narrada para nós, de que a cidade seria Herem, tá? Então tudo dela seria proibido, vamos traduzir assim, menos Rahav, como a gente falou. Ela teria que viver, não precisa morrer. E aqui uma coisa interessante, os espiões são chamados de malachim. Quando eu li para vocês, eu traduzi como espiões, né? Ela escondeu os espiões.
Mas malachim, na verdade, até o Almeida traduz bem aí, são mensageiros. Ele não fala como espiões. Claro que os nossos sábios perguntam por que essa mudança, né? Lá atrás eles foram chamados claramente de espiões. E por que agora mensageiros? Bom, então vamos lá. Em relação a Israel, se você olhar do ponto de vista de Israel, eles vieram trazendo o quê? Mensagens sobre Jericó. Então eles são realmente mensageiros, tá? Mas eles foram enviados como espiões. Então em relação a Jericó, eles eram espiões, né? Então tem gente que explica assim, tem comentaristas que explicam assim. Josué está falando do ponto de vista de Israel, eles eram mensageiros. Outra informação, eles não trouxeram necessariamente informações militares da cidade, né? Se você lembrar dos relatos, eles contam só como o povo estava com medo, como Rahav ajudou. Então não é bem uma função de espião, talvez por isso eles estão sendo chamados de mensageiros, né? Agora, Rahav chama ele de espiões, a gente, né, lembra disso. Então assim, talvez do ponto de vista de Jericó, faz sentido como a gente falou, eles eram espiões. Aqui Josué não quer chamar eles desse modo, ou não via eles desse modo, tá? Bom, vamos avançar, versículo 18. Verak atem shimru minaherem. E agora Josué meio que elabora o que significa essa cidade ser herem. Vocês têm que se proteger do herem, vocês têm que se guardar do herem, né? Em que sentido? Vocês não podem se apropriar do que é herem. Isso é a lei de um herem, né? Uma coisa proibida, eu não posso usufruir dela, não posso ficar com ela para mim, tá? E mais do que isso, o que acontece? Vocês têm que fazer isso pentacharimo, porque senão vocês viram herem, né? Vocês meio que pegam o status da coisa. Então vamos dar um exemplo mais prático. Vamos supor que eu falo um vaso aqui, um jarro de ouro é herem. É proibido usar aquele vaso para qualquer coisa, é proibido vender aquele jarro e usar o dinheiro, né? É um objeto proibido. Se eu usei ou vendi aquele jarro e usei o dinheiro, eu também fico proibido. O status de herem passa para mim, entendeu? E Josué está explicando isso. Então cuidado com tudo que é herem, a cidade inteira, porque senão vocês vão ser herem também. Vocês vão se tornar herem, tá? O lekartem mina herem, então se vocês pegarem esse herem, vesamtem et machané Israel leherem veakartem oto. Se vocês pegarem essas coisas, vocês vão fazer o acampamento todo ser herem, não só vocês, né? E vocês vão, aí tem um jogo de palavra, veachartem oto. Não sei se dá para perceber, mas vamos lá. Então apareceu o seguinte, herem, tacharimo, né? Herem, 3 vezes, depois herem de novo, e aí o jogo aqui com achartem. Então ele faz um jogo de palavra com a raiz herem, que é uma coisa proibida, com achartem, que é uma coisa confusa. Confusa no sentido, vocês vão deixar o povo de Israel confuso. Por quê? Eu não sei mais se agora é um povo santo ligado a Deus, ou é um povo que tornou herem. Deu para entender o jogo de palavra? Então esse versículo é claramente uma brincadeira com a palavra. Cuidado para não pegar o herem, porque senão vocês ficam herem, o acampamento fica herem, e aí o acampamento vai virar herem, no sentido confuso. Tá? Esse é o jogo de palavra. Deu para entender qual é a proibição, né? Que Josué está pondo. Josué 6,19 continua explicando. Vechol kesef vezahav ukli nechoshet ubarzel, e tudo que vocês encontrarem de prata, de ouro, de bronze e de ferro, ou seja, metais em geral, Kodesh Hu La Hashem, isso vai ser sagrado para Deus, Otsar Hashem Yavó, e vai ser levado para o tesouro de Deus. Então, vamos lá. Se a gente parar para pensar no sentido da palavra, herem é o contrário de santo, né? Claro, é um antagonismo, é um antônimo, falando gramaticalmente. Ou a coisa é herem e é proibida, ou ela é coisa santa. Mas aqui, percebam, está tendo uma identidade entre algo herem e algo kadosh, né? Todos esses instrumentos que apareceram aqui, esses metais, são mencionados como Kodesh para Hashem, sagrados para Deus. Então qual que é a ideia? Como é que eu posso explicar essa aparente incongruência, né? É herem ou é Kodesh? A cidade inteira é proibida ou é sagrada? A explicação que os sábios dão é herem para os homens. Para Deus não existe herem, né? Para Deus tudo pode ser dele. No caso, a coisa vira sagrada.
Então, todos esses objetos eram proibidos para o homem guardar, como eu falei. Ele não podia ficar com ouro, prata, bronze, ferro, nada. E era sagrado se a gente olhar do ponto de vista de Deus, tá bom? Então é bem interessante isso, porque essa ideia de objetos ficarem para Deus pode parecer meio estranha para nós, né? Hoje em dia, ou talvez até para o judaísmo mesmo, né? Para que Deus precisa de objetos? Mas a noção não é tão estranha assim na Torá, de modo algum. Tá? Ela já tinha ocorrido, na verdade, algumas vezes lá na Torá com Moisés. Vou citar um exemplo. Quando Moisés batalha contra os midianitas, lá no deserto ainda, né? O capítulo 31 de Números, aparece uma ideia igual. Né? Vocês vão batalhar contra os midianitas, nada da cidade pode ser pego, e alguns objetos vão ser de Deus, vão para o tesouro de Deus. Então parecia ser uma ideia corrente na época. Como eu disse, depois virou meio estranho você falar de guardar um objeto para Deus, né? Mas na época parece que tinha essa noção, tá? Bom, e aí, avançando, Josué 6:20 diz o seguinte: Vaiará Ha'am, e aí gritou o povo, Vaitkeu bashofarot, e tocaram as trombetas, Vayerik Shmoa Ha'am et kol hashofar, e foi que quando o povo ouviu a voz do shofar, Vaiariu Ha'am truá gedolá, o povo deu um grande grito, longo, comprido, Vatipol ha'homá, e aí caiu a muralha, Tarteia, até o solo, como a gente falou, caiu totalmente, Vayal Ha'am Ha'ira, e o povo entrou na cidade, Ish negdo, cada um na frente, né, diante de onde estava, Vail Kedu et Ha'ir, e capturaram a cidade, ou conquistaram a cidade. Então, de novo, desfecho, né, do que aconteceu, narrando o que a gente já esperava. O povo talvez não esperava, mas nós já sabíamos. Versículo 21, Vai Aharim et kol asher ba'ir, e destruíram tudo então que tinha na cidade, sem deixar nada, vocês vão ver, né? Meish ve'ad isha, de homens a mulheres, minar ve'ad zaken, de jovens até mais velhos, até anciãos, ve'ad shor vasheva hamor, também todos os tipos de animais, né? Shor vasheva hamor, boi, ovelha, jumento, todo tipo de rebanho, lepi harev, na boca da espada. Vamos começar analisando isso. O que é a boca da espada? Em português a gente falaria fio da espada, né? Em hebraico é boca da espada. A ideia é que a espada come, tá? Ela consome, ela come a carne, certo? Acho que é bem figurativo a ideia. Então passaram todo mundo na boca da espada. A espada comeu todo mundo, matou todo mundo, tá? E aí, 6:22, Velishnaim ha'anashim hameraglim et haaretz amar Yoshua, Bou beit haisha hazoná, verotziu misham et haisha. Então, e aos dois homens espiões, agora usa o termo espião, e aos dois homens que eram espiões na terra, amar Yoshua, Josué disse, Bou beit haisha, vão para a casa da mulher, Hazoná, a prostituta, verotziu misham, e tirem de lá, et haisha, a mulher, ve'et kol asher lá, e tudo que é dela, kasher nishbatem lá, conforme vocês prometeram para ela. Então, claro, veja aqui a importância de cumprir uma promessa, né? Josué está pessoalmente preocupado de que a promessa vai ser cumprida. Você podia pensar assim, no meio de uma guerra, com tanta coisa para fazer, talvez a última coisa que ele ia se preocupar é com isso, né? Não, a Torá conta, o Tanar conta que Josué pessoalmente foi lá falar com os caras, ó, pode ir lá na casa da mulher e falar, e fazer tudo que vocês falaram. Ele está realmente preocupado que isso fosse mantido, que a palavra deles fosse mantida. Josué 6:23, vai avou hanearim, depois eu comento essa palavra, mas agora eu vou traduzir como jovens, né? E vieram jovens, hameraglim, os espiões, vai otziu et rahav, vetavia, vetimá, vetacheia, vetkol asher lá, e tiraram da casa, da cidade, Arahav, o pai dela, a mãe dela, o irmão dela, e tudo que era dela. Todos os irmãos, desculpe, não só no singular, os irmãos dela e tudo que era dela, Vetkol mishpechoteia, e toda a família dela, Hotziu, tiraram. Vayanichum michutz lamachané, Israel, e deixaram do lado de fora do acampamento. Bom, antes de falar por que eles ficaram de fora, vamos lá. Nearim, como eu disse aqui, a segunda palavrinha, né? Geralmente a gente traduz como jovem, você vê que o Almeida
usou como jovem, mas não é necessariamente jovem, tá? Pode ser subordinados. Então aqui eu acho que até faz mais sentido, porque não sei quão jovens podem ser homens de guerra, né? Espiões. Devem ser homens pelo menos mais para a idade adulta. Então eu traduziria talvez como subordinados, espiões, enfim, foram lá e pegaram eles. Por que que Ara, Rav e todo mundo ficou fora do acampamento, né? Bom, tem algumas explicações. Se a gente lembrar um mandamento que apareceu lá na Torá, mais especificamente em Números 31, 19, sempre que você pegava um cativo em guerra, ele tinha que ficar fora do acampamento para se purificar. Ele ficava 7 dias. Então era para ele não vir com as energias do povo dele, inclusive, às vezes, de idolatria, né? Aliás, em geral, de idolatria. Tá? Então é um mandamento que já aparece na Torá, era uma praxe, né, ficar 7 dias fora. Tem um comentarista chamado Radak que ele diz que tem mais um motivo, um outro motivo. Ele ficava fora do acampamento para primeiro poder se converter, ele aí estudava minimamente as leis do acampamento, de Deus, do judaísmo, e aí ele podia integrar o povo passado esse período, tá bom? Então são duas explicações de por que eles ficavam fora. 6:24, Verrair Sarfu Baesh. Feito tudo isso, né, conquistaram a cidade, tiraram quem devia, queimaram a cidade toda no fogo, Verrola Sherbá e tudo que era da cidade, Rak Hakesef Veahazahav. Isso, só a prata e o ouro, o Kleine Hoshet, Hane Hoshet, e os objetos de bronze, Vehabarzel e o ferro, Natnu Otsar Beit Hashem. Levaram como tesouro para a casa de Deus. Então, queimaram tudo, só salvaram realmente os objetos de metal, como eu falei, vamos resumir assim, levaram para ser de Deus e ficar no tesouro de Deus. Josué 6:25, Vet Rahav Razoná, Vet Beit Avia, Vet Kol Asher Lá, e Rahav a prostituta, e Beit Avia, a casa do pai dela, Vet Kol Asher Lá, e tudo que era dela, Erraia e Yehoshua. Josué deixou viver, né, manteve viva. Vateshev Bekerev Israel Ad Hayom Hazeh. E aí ela passou a habitar no meio do povo de Israel até os dias de hoje, que Erbia et Amalachim Asher Shalach Yoshua. Tudo por quê? Porque ela escondeu no passado os mensageiros que Josué tinha mandado, Leragel et Jericho, para espionar Jericó. Então olha só que interessante. Aqui nesse versículo corrobora a visão do Radak, que a gente falou, de que eles se converteram. Chegaram no acampamento, ficaram um tempo fora, se converteram e passaram a morar no meio do povo. Tá? Bom, e isso aqui é considerado, repare agora, mérito de Josué. Né? Josué é mencionado como tendo feito eles viverem e se converterem e passar a morar dentro de Israel. Então, por que é o mérito de Josué? Vamos pensar, tem talvez 2, 3 explicações. Primeiro, porque a gente viu que Josué se preocupou pessoalmente de que os espiões cumprissem a promessa. Então, quando deu tudo certo, realmente é mérito de Josué, que eles ficaram vivos, né? Rahav e a família. Segundo, pode ser que seja mérito de Josué, porque realmente Josué é o comandante, né? Então, Josué falou, não, mantenha vivos, vamos dar comida, vamos abrigar, vamos acolhê-los, né? Então também é mérito de Josué nesse sentido, certo? Bom, seja como for, eles ficaram vivos. Agora, algumas perguntas aqui interessantes que os comentaristas colocam, que eu acho legal a gente falar. Bom, como Rahav se salvou, se você lembrar que a gente viu no capítulo que descreve a casa dela, que ela morava no lado da muralha, né? A casa dela era colada da muralha. Aliás, foi isso que permitiu que os espiões fugissem sem ser pegos, né? Sem serem vistos. Então, alguns comentaristas perguntam assim, como é que ela pôde se salvar se toda a muralha caiu e ela morava do lado da muralha? A chance da muralha ter caído em cima da casa dela e ter matado gente era muito grande, se não certa. Né? Bom, e aí o próprio Radak, né, de novo, comentarista, traz uma tentativa de explicação. Eu vou até ver se eu volto aqui o versículo para mostrar para vocês. A Bíblia usou uma expressão aqui, ó. Ish negdo, né? Cada homem entrou na cidade quando a muralha caiu diante de si. Né? Essa expressão negdo é na frente dele. Ou literalmente significa contrário a ele, na posição contrária. Então Radak tenta explicar o seguinte, o povo estava ao redor da muralha, e quando a muralha caiu,
ela caiu só na frente de onde tinha pessoas. Portanto, se na altura da muralha onde estava a casa da Rahav não tinha ninguém, a muralha não caiu naquela parte. Entendeu? Então talvez a muralha não caiu totalmente. A parte que caiu foi até o chão. Mas talvez alguns tomos da muralha, alguns tramos da muralha, ficaram em pé. Deu para entender? E aí o Radak tenta explicar isso. Então que não foi a muralha inteira que caiu. Só se tinha um homem diante da muralha. Tá? Essa é a explicação que o Radak dá, baseada nessa explicação. Por isso, a Rahav teria vivido. Tudo bem? Bom, avançando, voltando para onde a gente estava, versículo 25, né? Aqui é quando Josué mantém a Rahav viva. Vamos ver o versículo 26. O versículo diz o seguinte: Vai Asheva Yoshua Baet Hai. Nesse momento, Josué vai fazer um juramento. A gente já comenta sobre isso. Lemor, dizendo: Arur Haish Lifnei Hashem Asher Yakum Uvaná et Hair Azot. Maldito seja diante de Deus um homem que levantar e construir essa cidade. Ou seja, se alguém vier e reconstruir Jericó, voltar a restabelecer Jericó, que seja maldito diante de Deus. Bibechoró e a Sedena, no seu primogênito vai ser a fundação. Ele está falando o seguinte: se a pessoa fundar a cidade, a fundação vai custar o primogênito dessa pessoa, né? A fundação da cidade vai se basear no primogênito da pessoa, o Bitseiro Yatziv Delateia. E é com a energia, vamos chamar assim, dos jovens, com a vida dos jovens, que ele vai colocar de novo as portas da cidade. Deu para entender a linguagem? Né? Se você fizer as fundações da cidade, a energia para que essa fundação exista vai vir do seu primogênito. Ou seja, você vai perder o seu primogênito. E se você colocar portas de novo na cidade, o portão da cidade, esse portão vai ficar de pé porque a energia vai vir dos seus mais novos, dos seus mais jovens. Então, de certo modo, o que Josué está falando, você vai perder todos os filhos. O homem que construir a cidade vai perder todos os filhos. E aqui a gente até pode falar num sentido figurado, ele menciona só os filhos, mas significa perder a família toda, né? Vai amaldiçoar a família toda. Tá? Curiosamente, tá? Essa maldição se cumpre. Essa maldição que Josué está colocando aqui vai chegar um momento lá na frente que ela realmente precisa acontecer, digamos, ou ela se manifesta. Isso vai acontecer no livro de Reis. Na verdade, o livro de Reis tem 2 tomos, né? 1 Reis e 2 Reis. Acontece no livro de Reis 16:34, com um homem chamado Riel. Ele era betelita, de uma cidade de Betel, né? Que aliás a gente vai mencionar aqui no livro de Josué. Ele reconstrói a cidade de Jericó e, de fato, perde os 2 filhos. Tá? E uma coisa curiosa que eu queria comentar com vocês. Lá no livro de Reis, quando isso acontece, diz que ele morreu por construir a cidade. Ele perdeu os 2 filhos por construir a cidade e porque esta era a palavra de Deus. Como assim a palavra de Deus? Então, vamos entender. Aqui, Josué está fazendo a maldição, mas ele invoca Deus. Você percebeu? Vaishba Yoshua Baet Hai, Josué faz o voto, falando, maldito seja diante de Deus. Então, os sábios comentam isso, né? Josué decide fazer uma maldição e coloca Deus na história. Aliás, vamos lá. Vamos primeiro entender aqui uma coisa. Do jeito que está mencionado aqui, né? Não aparece em nenhum lugar que Deus pediu para Josué fazer essa maldição. Dá a entender, não sei se vocês concordam comigo, que isso veio de Josué. Josué resolveu amaldiçoar quem reconstruísse a cidade. Né? Agora, quando lá na frente fala que foi conforme a palavra de Deus, é como eu disse, ou teve algum pedido sim de Deus, só que por acaso não foi escrito, talvez não foi posto na história, ou realmente foi Josué que pensou sozinho, resolveu colocar Deus e Deus aceitou. Né? Ou seja, a ideia não veio de Deus, mas Deus concordou com a ideia de Josué. Deu para entender? Meio que ligado a isso, uma pergunta que os nossos comentaristas fazem, tá? Principalmente se a gente imaginar que foi Josué que decidiu fazer essa maldição. A pergunta dos comentaristas é, por que essa maldição? Né? Nunca teve isso antes, para que essa necessidade? E algumas explicações vêm no sentido de falar o seguinte, até este momento, até a conquista de Jericó, desde a saída do Egito, o povo viveu na base de milagres, né? 10 pragas, Mar Vermelho, tudo que aconteceu no deserto e tal.
E agora que eles estão de fato conquistando a cidade e acabaram de conquistar a primeira cidade, eles vão passar a existir de um modo natural. O que significa isso? Não vai ter mais milagres. Agora eles vão passar a ter uma existência terrena, como qualquer outro povo na sua terra. Então, Jericó é, de certo modo, o último grande milagre que está sendo feito com o povo de Israel. Essa vitória que eles tiveram, de gritar, tocar chofar e a muralha cair, não vai se repetir nada desse tipo, né? Então, Jericó é símbolo do último reduto de milagre feito para o povo. Entendeu? Se depois viesse um homem e reconstruísse a cidade, era como se fosse uma desonra. Tá? Então eu tenho que deixar a cidade destruída como se fosse um memorial do que Deus fez. Né? Olha, essa cidade não existe mais porque Deus ajudou a gente a destruir. Se por outro lado, como eu falei, vem um homem e reconstrói, né? Tirou a noção do milagre. Ó, veio um homem e refez o que Deus quis fazer. Né, o que Deus destruiu. Deu para entender? Então, assim, se algo foi destruído milagrosamente, eu não posso permitir que alguém construa naturalmente, de modos naturais. Portanto, faz sentido deixar uma maldição. Né? E, como eu falei, essa maldição acaba marcando uma transição importante agora na história do povo de Israel. De um período de milagres, né, e de revelação bem explícita de Deus para um período natural, onde a revelação de Deus é um pouco mais imperceptível. Então vamos encerrar o capítulo 6, o último versículo é o 27, que diz o seguinte: Vayehi Hashem et Yoshua, e Deus esteve com Josué, Vayehi Sham'o bekol haaretz, e a sua fama foi ouvida por toda a terra. Então, um bonito jeito, né, de acabar o capítulo, dizendo que Josué e Deus estavam íntimos, conectados. Se Josué estava conectado, quer dizer que o povo inteiro estava conectado, tudo saiu conforme ordenado, conforme Deus pedira, né? O povo fez o que era mandado por Deus, e a fama de Josué cresceu em toda a terra. Claro que talvez no mau sentido para os povos, né? Com medo. Cresceu a fama de que, olha, um grande conquistador, conseguiu conquistar uma cidade como Jericó, conseguiu abrir o mar lá atrás, né? Então, de novo, talvez volta o medo dos outros povos. Bom, encerramos o capítulo 6, espero que tenham gostado. Encontro vocês, se Deus quiser, no próximo vídeo para começar a análise do capítulo 7 de Josué. Muito obrigado, um beijo grande a todos e tudo de bom.